E a próxima notícia, né? É que eu tomei uma decisão que toda vez que eu puder falar do Monark, eu vou falar do Monark. Pra quem não sabe, eu não sou um fã assíduo do Monark, nunca fui. Eu assisti o Flow Podcast por causa do Igor 3K. Eu acompanho o Igor 3K na internet há muitos anos, né? E como ele abriu um podcast, eu fui assistir, né? E o Monark eu não gostava muito, não. Só que tudo isso que aconteceu com o Monark, eu passei a acompanhá-lo e a apoiá-lo também, né? Que liberdade de expressão, por mais que eu não concorde com algumas coisas que ele fale, eu acho que é uma coisa irredutível e tem que ser uma coisa irretocável, né? E sem limites também, inclusive sem limites. E todo mundo sabe que o Monark não é nazi, todo mundo sabe, até os que cancelaram e tentam cancelar ele, sabem que ele não é nazi. E ele conseguiu uma plataforma em ascensão lá nos Estados Unidos, né? Que o pessoal fala bastante coisas pesadas no Rumble, né? Que abraçou ele, que tá nessa causa aí de não cancelá-lo, né? E é uma coisa muito boa, é uma coisa que eu acredito muito. E só por causa da liberdade eu vou ser um acompanhador fiel do Monark. E eu acho que quem admira a liberdade também deveria, né? Não pelas coisas que ele fala, né? O que ele fala é irrelevante, mas ele falou que parou de usar droga, ele parou de beber, ele ficou um pouco mal, mas depois ele cagou pra isso, né? Voltou pro Twitter. E o podcast dele foi um sucesso, o Monark Talks, né? Foi um sucesso absurdo, né? Tinha 26 mil pessoas ao mesmo tempo ao vivo. E depois o vídeo tinha 300 mil visualizações, né? Agora deve ter mais ainda. Junto com o Venom Extreme, né? Venom Extreme, cara, eu acompanho o Venom Extreme faz uns 10 anos. E o cara ainda tá aí na internet e o cara abraçou o Monark. Isso aí foi uma coisa muitíssimo boa. E ontem foi o Rogério Vilela, né? Tem a grade lá do que vai acontecer, né, nos próximos dias. Só que eu esqueci a grade aqui, né? Mas é isso aí, né? Monark Talks tá sendo um sucesso. Passou todos os podcasts no mesmo dia, né? E eu só fico mal com as pessoas que eram amigos do Monark e cancelaram ele, né? Cancelaram, falaram um monte de coisa dele, pediram pra apagar episódio, né? Sendo que a maioria das pessoas que foram no Flow Podcast, a maioria ficou famosa depois do Flow Podcast, né? Antes do Flow só tinha algumas milhares de pessoas acompanhando eles, né? Depois do Flow viraram celebridades praticamente, né? Viraram outra coisa, né? Suas vidas mudaram, principalmente o Defante, né? O Lucas Inutilismo tava esquecido na internet. O Igor e o Monark gostavam muito dele, trouxeram ele pra umas 3, 4 vezes lá no Flow Podcast. E o cara deu uma facada nas costas do Igor e do Monark, né? Mas é assim, a vida que segue, né? E daqui a pouco, se fosse o Igor 3K, eu iria junto com o Monark. Continuaria com o YouTube ali só pra dizer que sim. E faria o podcast do Monark também. E se alguém fosse cancelar, só ignora e continua tocando, né? Porque os próprios... E também diminuiria a estrutura do Flow, né? Botaria uma coisa mais enxuta e bota só os dois, e talvez o podcast lá das meninas lá do Vênus, mais um ou outro talvez que queira ficar mesmo, né? E o Flow Esporte Clube, né? Dá pra fazer tudo na mesma sala, com as mesmas pessoas, né? E o que me parece que as pessoas da produção do Flow Podcast são meio esquerdistas demais, né? Eles deveriam olhar pra essas pessoas aí, porque é o que me parece, né? As pessoas começam a ganhar dinheiro e começam a atrair esse pessoal de esquerda aí que geralmente eu não concordo, né? Eu não sou radical, né? Um liberal radical, liberal não, libertário radical. Só que eu acho que eles deveriam existir, tudo contraparte tem que existir mesmo. Só que algumas influências deles é difícil
de aceitar, né? E como eles são muitos, eles começam a povoar demais, né? E começam a soltar ideias que geralmente não são as corretas, né? Eu acho que o Igor deveria voltar um podcast no Rumble, exclusivamente no Rumble, com o Monark. E eu acho que... E o Flow continuar normalmente, como se nada tivesse acontecido, né? Não precisa dar a volta no Monark, né? Porque o Monark tá desmonetizado. Mas só tocar o Flow, depois toca um podcast com o Monark e vida que segue. E pau no cu dos Beautiful People e pau no cu dos canceladores. Isso aí são as escórias. Um abraço, até mais, e talvez esse podcast seja cancelado também. Valeu!